me chama atenção, e eu coloco a lupa aqui, é em relação às agências de checagem, tá? Eu tenho visto com muita, vamos dizer assim, com muita tristeza, e nós integramos o Comprova, a Cruzoé integra o Comprova, que é o projeto de jornalismo profissional que integra diversos veículos dedicados a combater fake news, né? E eu vejo as agências de checagem, que têm parcerias com as redes sociais, etc., se omitindo ou fazendo escolhas, né, editoriais, o que ela vai checar, né? Então, por exemplo, saiu aquela história do Guilherme de Pádua almoçando com Bolsonaro, a imprensa embarcou naquilo, a histeria coletiva na sexta-feira, depois se descobriu que nunca houve tal almoço. E você não vê nenhuma agência se dedicando ao tema, deixaram rolar a fake news, né? Então, assim, da mesma maneira aí, essa fake news aí de negócio de Auxílio Brasil, então, assim, eu acho que tem que ser para os dois lados, não pode ser um lado só, né? É preciso você realmente ser imparcial nessa hora. O que tiver saindo de fake de um lado e de outro deve ser combatido. Por exemplo, olha o Feliciano aqui, solta o VT do Feliciano falando das igrejas, da perseguição religiosa. O Freitas. Falamos do risco de perseguição. Uma perseguição que pode culminar com fechamentos de igrejas. No púlpito eu não sou político, eu sou pastor. E como pastor eu tenho que alertar o meu rebanho que tem um lobo nos rondando. Um lobo que quer tragar as nossas ovelhas. Existem muitas formas de se fechar uma igreja. Não necessariamente vir com fuzis e fechá-la. O governo pode, através de criação de leis, de impostos. Nós vimos isso no governo do PT. Então existem muitas maneiras de fechar uma igreja. E a esquerda é maestrina em criar situações. Feliciano, é o que eu digo, né? Você, para fazer esse tipo de acusação, bom, você tem que ter os elementos concretos para fazer esse tipo de acusação. Há, claro, uma série de suspeitas em relação a intolerâncias de vários lados, né? Mas você, Feliciano, você era o sujeito que fazia campanha para Dilma, dizendo que a Dilma era também cristã, etc e tal. Lembra o nosso povo aí, o nosso leitor, por favor. Daniel, solta aí o VT, por favor, editado pelo Freitas. Nunca fui a favor da mentira. A Bíblia Sagrada diz que o pai da mentira é o diabo. Então fui atrás do pessoal do PT, eles também me procuraram, conseguimos uma reunião com a ministra Dilma. Eu sentei com o Michel Temer, estivemos agora numa reunião em São Paulo, semana passada, e eu ouvi da boca dele dizer que ele nunca foi satanista, que ele é um cristão devoto. Eu ouvi a Dilma Rousseff falar coisas que dá até vergonha dizer aqui. Um pastor de 79 anos foi a público dizer que a ministra era homossexual. É uma idiotice, é uma coisa sem sentido. Como é que uma pessoa se propõe a um descaso desse? Então, eu acredito que nesse momento nós devemos unir forças, vamos usar a liderança que temos para desmistificar isso. Nós não precisamos mentir, nós não precisamos nem levantar bandeiras, é só dizer a verdade, porque a verdade prevalece. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos atingir pelo menos uns 30 milhões de evangélicos. E eu acredito que no dia 31 de outubro nós vamos eleger Dilma Rousseff presidente desse nosso país e o país vai continuar crescendo. Vocês concordam comigo? Eu acho que essa questão ela deve ser abordada da seguinte maneira. Põe na tela o artigo que eu acabei de publicar. É a forma correta de você fazer um questionamento ao Lula e ao PT. Por que o PT se omite, silencia? Eu não vou dizer que o PT vai fechar a igreja, mas por que ele se omite, por que ele silencia diante do que o seu amigo Daniel Ortega, ditador nicaragüense, está fazendo lá, fechando igreja, expulsando missionária? É isso que eles estão fazendo. Então tá lá, o PT garante que o Lula é cristão, nunca fechará a igreja, tudo bem. Mas até agora o presidenciável se calou, né, vergonhosamente sobre o arbítrio praticado contra os católicos lá na Nicarágua, por parte do Daniel Ortega, que é seu amigo. O cerco à igreja nicaragüense vem desde 2018, quando paróquias foram usadas para abrigar manifestantes contrários ao regime.
Mas a situação se deteriorou aí nas últimas semanas, para quem não sabe, com a invasão de templos por forças de segurança, que também fecharam congregações e rádios católicas. O regime de Ortega expulsou missionárias, manteve um bispo em cárcere privado e passou a bloquear o acesso de cidadãos a missas regulares. Eles cercam a igreja, aí o cidadão quer entrar para assistir a missa e não consegue. É proibido. E já há relatos de sequestro de padres. Na terça-feira da semana passada, o Itamaraty divulgou uma nota condenando o fechamento das 7 emissoras de rádio católicas e o uso abusivo da violência policial contra líderes religiosos e fiéis. Diz a nota do Itamaraty: a medida constitui mais um severo golpe ao espaço cívico da Nicarágua e viola o direito à liberdade de religião ou crença, assim como a liberdade de opinião e de expressão. Estados Unidos, União Europeia, todos se manifestaram contra a decisão arbitrária do Ortega. A Conferência Episcopal da Nicarágua obteve apoio das suas congêneres no México, na Costa Rica e na Bolívia, mas o Papa Francisco, que aparece naquela foto com o Lula, não se pronunciou sobre o caso. Esperamos um pronunciamento do Papa Francisco, que não pode ficar também se omitir, igual o PT está fazendo. Claro que o silêncio petista não surpreende. O Lula mantém uma relação histórica com o Daniel Ortega. Em novembro passado, durante uma entrevista, o ex-presidiário minimizou a ditadura no país centro-americano e ainda questionou por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não. Bom, no mesmo mês, o PT divulgou nota celebrando as eleições fraudulentas que garantiram ao ditador nicaragüense seu 4º mandato consecutivo. Todos os 5 concorrentes do Ortega estavam presos ou exilados. Aí fica fácil concorrer, tá certo? Para o partido de Lula, porém, a eleição na Nicarágua foi uma grande manifestação popular e democrática, cujo resultado confirmou, abre aspas, o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Fecha aspas. Percebe-se, né? Com a repercussão negativa, a nota foi retirada do ar, mas a intenção dessa gente permanece. A omissão continua latente. O silêncio assusta, é ensurdecedor. Então, olha, o Lula não vem aqui naturalmente, mas aconselho aí a turma dos podcasts, youtubers, etc. e tal, que o questionem, que o apertem sobre isso aí.